Despertar espiritual. Em qual fase que você se encontra agora? Ai, não sei se existe fase pior ou fase melhor. Não sei quando isso melhora. Mas uma coisa que eu sei é que a gente vai aprendendo nesse processo do despertar, a gente vai aprendendo a fazer tantos cortes, né? A gente vai aprendendo a cortar dos nossos caminhos aquelas coisas, aquelas situações, pessoas, lugares que não ressoam mais com a nossa vontade, com a nossa verdade. Porque antes o nosso lugar ah, era de abafar aquilo que a gente sentia. A gente se abafava muito as nossas vontades, os nossos, os nossos desejos até para agradar o outro, para suprir as necessidades do outro, para suprir as expectativas do outro. E quando isso, e enquanto isso, né, a gente foi deixando o nosso amor próprio morrer. A gente foi deixando a nossa luz de brilhar, o nosso sol interno de brilhar. E enquanto a gente vai caminhando nesse despertar espiritual, a gente vai redescobrindo, relembrando a alegria, sabe, a alegria da criança, aquela alegria genuína. Antes a gente buscava alegria em bebidas, em festas, em sexo, e nisso e aquilo, que eram alegrias momentâneas. E daí a gente vai descobrindo internamente exatamente uma alegria genuína, sabe? Uma alegria que você não precisa que ela venha de nenhum lugar, de nada externo. Ela tá vindo daqui, ó, de dentro de você. E quando a gente descobre isso, a gente para de se sabotar. A gente para de permitir que os outros roubem a nossa energia. A gente para de permitir que os outros roubem a nossa vitalidade. A gente começa a, a, a ter soberania de fato sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, porque daí a gente para de viver para o externo e começa a viver para nós de fato. Olhando para aquilo que a gente sente, olhando para aquilo que a gente pensa, acolhendo muito do que a gente pensa, porque muito do que passa aqui nem é nosso. É desse inconsciente coletivo loucão que tá rodando por aí. E daí, chega no momento do despertar, e não para, tá? Que a gente se encontra nas nuvens. Ah, essas nuvens, o que seria? A carta da nuvem aqui, ela fala de decisões. Ela fala de incertezas também. Mas ela fala de um lugar onde a gente consegue fazer escolhas mais conscientes. A gente consegue decidir sobre as coisas, a decisão do meu próximo passo. O que eu decido que eu vou fazer aqui agora que vai ser bom para mim? O que eu decido fazer agora que não vai prejudicar o outro, que não vai sabotar, não vai sabotar não, que não vai prejudicar o outro realmente. E daí essa coisa de estar nas nuvens é de você estar pleno. A carta das nuvens aqui, ela fala, ela traz para mim também uma energia de plenitude, que é quando você tá com isso aqui alinhadinho. Só que não é só isso. O despertar espiritual, a gente pode ficar aqui por horas falando disso. Ele é uma aliança. Uma aliança de quê? Corpo, espírito, emocional, mental. E o nosso eu superior. Então tem todo esse complemento, tem toda essa junção, tem toda essa composição que nos compõe. A gente não é só esse corpinho aqui maravilhoso, esbelto, ou não. Mas o fato é que se a gente não estiver com essas composições alinhadas, sabe? O meu bem maior com o meu mental, com o meu emocional, com o meu espiritual, com o meu físico, eu não vou conseguir trazer aqui para a matéria, para a fisicalidade, aquilo que a minha alma quer expressar, que é o quê? A minha verdade. A gente passa tanto tempo sendo a verdade do outro. Replicando, vamos colocar assim, replicando, repetindo as verdades que eram verdades, que nem eram tantas verdades assim, para os outros, porque a gente ainda não conheceu a nossa. O despertar espiritual, ele não é um morango.
mas com certeza ele traz a gente para um centro, para um lugar que antes era desconhecido, que é um lugar de paz. E quando a gente descobre esse lugar de paz, fica muito mais fácil a gente voltar para ele quando os momentos ruins eles vêm, porque eles não param de vir, mas a gente aprende a lidar com eles com muito mais sabedoria. É isso. Show, show, show.